Bom, eu já dei boa noite para todos, não preciso mais dar boa noite, né? Então, vou dar aqui alguns avisos, são de praxe, né? A gente dá todas as sextas-feiras de psicografia, a gente dá esses avisos, porque sempre tem pessoas novas, tem pessoas que faz tempo que não vêm, e às vezes também a gente muda, às vezes alguma coisa na forma, né, de, de agir, na forma de organizar, né? Na logística. A gente mexe alguma coisa na logística, então tem que dar os avisos, né? Primeira coisa que o mundo percebeu, a psicografia sempre acontece na última sexta-feira do mês, a não ser que a última sexta-feira do mês seja feriado. Porque quando a última sexta-feira do mês é feriado, a gente adianta uma semana, tá certo? Antecipa, né? Antecipa uma semana. Então, mas no Instagram, no Facebook, a gente está sempre colocando lá as informações, então, qualquer coisa, dá uma olhadinha lá. Mas é certeza, se for feriado na última sexta, vai antecipar. A próxima é dia 26. A próxima é dia 26 de novembro, né? Seja outubro, não, setembro. Novembro já está. Já estou chegando no final de ano. Já vamos cantar música de Natal. Já vamos cantar música de Natal, né? Então 26 de setembro, tá certo? Perceberam que para pedir a psicografia é necessário trazer o nome do ente querido, data de nascimento e data de desencarne, tá certo? Esse é o ideal. Mas se você, de repente, você não encontra, né? Você não encontrou a data de nascimento certa da pessoa lá, não encontrou, então vem assim mesmo, tá certo? Porque a comunicação é pelo pensamento, então no momento que você está pensando numa pessoa, né, aquilo já está acontecendo, certo? Então, data de nascimento, nome do ente querido e data de desencarne. O horário sempre é mais ou menos esse horário. A gente vai abrir próximo de 6:30 da tarde até 7:30. Então, nesse período, a pessoa pode pedir a psicografia. Se, se a pessoa não chegar nesse horário, mas quiser ficar aí, também pode ficar, mas já não dá mais para pedir. E também não é obrigatório pedir psicografia porque vem aqui. A pessoa pode vir aqui e falar assim: eu só vou porque eu quero ficar lá, participar do ambiente, acompanhar o que está acontecendo, mas eu não quero pedir psicografia. Pode vir a mesma coisa, tá certo? Não é obrigatório, né, que se faça isso, né? Uma coisa que é importante, assim, não, quando você vai pedir a psicografia, que seja a própria pessoa pedindo. Então, se você vai pedir psicografia, que seja para você, que você peça a você, né? Você não vem aqui, por exemplo, pedir por terceiros também. Por exemplo, seu vizinho quer pedir uma psicografia, sei lá, o encarregado da empresa, o amigo de não sei onde, né? Então, nós gostamos sempre que a pessoa que vai pedir esteja presente. A não ser que, né? A não ser que a pessoa esteja acamada de um jeito que não pode sair, né, de casa, né? Então, a gente compreende, sempre tem essas possibilidades, né? Ou então uma pessoa mora lá nos Estados Unidos, não pode estar aqui no Brasil no dia, então pede, não sei, algum fato que exija, né, a gente abrir uma exceção para que isso aconteça. Outra coisa, assim, enquanto estão aqui, mantenham o pensamento elevado, tá certo? Pensem em coisas boas, principalmente do ente querido, de quem vocês vêm buscar mensagem. Lembre-se sempre, muitos espíritos conseguem ler os nossos pensamentos. Então, às vezes, a boca está fechada, mas a cabeça está pensando. Então, pensem em coisas boas. Inclusive, sobre os nossos entes queridos, no nosso lar também. Quando estamos no nosso lar, pensemos coisas boas. Lembre-se sempre, reencarnação é um ciclo. A pessoa nasce, vai até o momento do desencarne, acabou aquele ciclo. Vai para o mundo espiritual, muitas coisas vão mudar. Então, é um ciclo. O que acertou, acertou. O que errou, errou. Está tudo certo. Nós também cometemos, se a gente ficar olhando a nossa vida, tem um monte de acertos e um monte de erros. Então, todo mundo acerta e erra. Então, não fiquem pensando naquilo que a pessoa fez ruim. Pense só naquilo que foi bom e aquilo que valeu a pena. Tá certo? Legal? É... Alguma coisa que tem aqui que eu tô aqui. Hum.
É uma coisa importante é que muitas vezes, né, muitas vezes o espírito, o espírito do outro lado, depois que a pessoa desencarna, é bom que se entenda isso, muitas vezes a pessoa não está em condições de mandar a comunicação. E isso não tem a ver com o tempo de desencarne. Tem pessoa que desencarna em um mês dá uma comunicação. Tem outros que podem passar 10 anos e não estar em condições de dar comunicação. Tá certo? Então, tem que entender isso, que muitas vezes você vem buscar uma comunicação, mas a pessoa não está, aquele ente querido não está preparado para mandar a comunicação. Então, muitas vezes, vem um mentor, né? Vem um mentor e dá uma comunicação. Mas ele vai escrever embaixo, o mentor, né? O mentor que mandou a mensagem. Ou dizendo se a pessoa está em tratamento, ou o que está acontecendo com ela, que ela não está no momento ainda preparada, ou manda uma mensagem, alguma coisa, tá certo? Que a pessoa vai. Então, tem que se entender isso aí, que nem todas as mensagens vêm diretamente daquele ente querido. Legal? E também tem algumas mensagens vêm com desenho, vêm com cores, né? Então, cada pessoa que interprete os desenhos e as cores como prefere. Antigamente ele ficava aqui falando, tal cor é isso, tal cor é aquilo. Eu prefiro que cada pessoa interprete do jeito que se sente melhor, né? Porque muitas vezes o amigo espiritual pode mandar uma cor porque ele sabe que aquela pessoa tinha alguma ligação com aquela cor. Então, cada um interprete do jeito que tiver. Eu acho que da psicografia, acho que tinha isso, né? Acho que não tem mais nada aqui para falar. Só uma última coisa da psicografia, não façam expectativa sobre o que vai ser falado. Por quê? Porque a pessoa muda. A pessoa quando desencarna, muda. O mundo muda, a pessoa não... para a maioria dos lugares onde você vai, não tem dinheiro, não tem um monte de coisas que você exige que você faça aqui. Tá certo? Então, tudo pode mudar do outro lado. Esse é como você ter um parente seu que viaja para o Japão, fica 10 anos lá. Aí ele volta aqui, você achar que ele era igual quando você conhecia ele aqui. Eu conheci um amigo que ele foi para o Japão, ele ficou, acho que não foi muito tempo, não, uns 3, 4 anos. Quando voltou, olha, ele virou um japonês nato. Ele mudou tudo, até a feição dele mudou. Né? Então, se a pessoa indo para um país diferente já muda totalmente, imagina indo para a espiritualidade, que é muito mais diferente ainda. Tudo, tá certo? Eu vou dar só uns avisos aqui, que é daqui da casa aqui. Quem gosta de ver o Alan Wiltz cantar, né? O Alan Wiltz vem aqui no dia 9 de setembro. 9 de setembro, vem aqui numa terça-feira à noite. Quem quiser assistir ao Alan Wiltz, é muito legal, né? Ele é um cara profissional, né? De canto. Então, quem quiser assistir, quiser comparecer nessa data, 9 de setembro, tá certo? Uma terça-feira à noite. Aqui a partir do dia 5 de outubro, 5 de outubro até 5 de dezembro, aqui a gente vai dar um curso aqui, vai ministrar um curso que na verdade vai ser um estudo bem leve, não precisa ter referência anterior de estudos na casa espírita, é bom que se entenda isso, a gente vai estudar simplesmente o livro Violetas na Janela. É um livro bem simplesinho, mas é um livro muito rico de informações. Então, quem quiser participar, como é que está fazendo as... Na publicação tem um link, e aí é só preencher 2 campos, nome e telefone. Lá na internet, né? No Face que tem, no Instagram? Face, Instagram. Face. Então lá no Face e no Instagram tem lá, né, uma propaganda do curso, é só entrar lá, tem o link lá, é só clicar e fazer a inscrição. Então é um livro bem simples, não precisa ter feito curso anterior, mas eu não tenho conhecimento nenhum espiritual, não tem problema nenhum, pode vir, tá certo? É um livro que é justamente para dar um conhecimento básico para a pessoa, né? É um livro, eu espero conseguir terminar até o dia 5 de dezembro, o estudo desse livro, legal? Então vai ser um estudo assim muito bacana. Aqui eu queria falar aqui, por último aqui, né? Que nós vamos ter um evento na casa aí, agora dia 14 de setembro, a gente vai fazer uma feijoada, vai ter música ao vivo, vai ter espaço para as crianças brincarem, vai ter várias coisas, né?
Tudo isso aqui vai ser sorteado, todas essas coisas que serão sorteadas, esses quadros são todos quadros de pictografia, quer dizer, são todos, né, são todos mediúnicos. Esses quadros aqui, tudo isso aqui vai ser sorteado, e se alguém quiser, né, aliás, eu gostaria que, então, se alguém quiser participar desse evento, vai ser um evento muito legal, vai ser num domingo, né, e vai ser legal para encontrar os amigos também, para conhecer mais a casa. O objetivo desse evento é reformar, que essa casa aqui tá assim, o dia que chove aqui, minha filha, eu vou falar para você, não é brincadeira, chove mais dentro do que fora. Então nós temos vários problemas aqui, tem muita umidade na casa, então a gente tem que reformar a casa. Então o objetivo do evento é justamente, né, que possa dar uma arrumada na casa, né? Porque, infelizmente, a gente ainda precisa do dinheiro para fazer algumas coisas. A casa espírita não consegue viver e ser sem o dinheiro, né? Então, tem um evento, vai ser uma feijoada no domingo, e assim, vai custar... Hã? É no clube japonês, chama Gakko, aqui do lado aqui. É pertinho aqui. É, é pertinho. Não dá nem 5 minutos, não dá 5 minutos daqui. Não dá 5 minutos. Andando, tô falando andando, não dá 5 minutos. Então é assim, a feijoada vai ser, tá R$ 80, né? E os sorteios independentes, você não precisa nem vir no evento se não quiser, mas se você quer participar dos sorteios, é R$ 15 o sorteio, tá certo? Se a pessoa não estiver no evento e ganhar, também vai receber a mesma coisa, tá certo? Se alguém se interessar aqui, o meu amigo André vai estar vendendo do sorteio, e a minha irmã tem lá. A Josete tá? Josete tá? Tá. E a Josete tem. Vai ter música ao vivo. Vai ter música ao vivo, então. Quem quiser, seria bom, porque o movimento é legal, vem bastante gente, é divertido, né? Vai ser divertido para todos. Vai ser um bom momento de confraternização. Eu gosto muito, porque eu conheço muita gente, eu chego lá e conheço todo mundo, né? Então, para mim é uma maravilha, né? Então, mais do que a questão de comer, de beber, isso aí não. É questão mais de mesmo participar e colaborar numa atividade que vai trazer um auxílio para as mudanças que a gente faz aqui, tá certo? Bom, acho que é isso aí, vou fazer a nossa oração inicial aí. Pedir para todo mundo se tranquilizar. E vamos nesse momento, respirando com mais tranquilidade, sentindo dentro de nós uma coisa gostosa que a gente sente quando faz oração, as mudanças de energias, de frequência. Vamos sentindo a presença de toda a espiritualidade que está aqui conosco nesta noite. Certamente muitos desses espíritos são entes queridos nossos, buscando a presença da espiritualidade responsável por essa atividade, buscando principalmente a presença de Jesus, nosso Mestre, pedindo a Jesus que esteja sempre junto conosco quando estivermos, que seja bem-vindo nos nossos lares, quando estivermos com os amigos, no trabalho, onde estivermos. E principalmente buscando a presença de Deus, nosso Pai, esse Deus maravilhoso, que nos provê de tudo aquilo que necessitamos para vivenciarmos nossas experiências necessárias para alcançarmos os nossos aprendizados. E é confiante nesse Pai maravilhoso, Pai de amor, de misericórdia, que vamos pedindo permissão para dar continuidade às atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, minha amiga Deise, a Deise vai ficar aqui um pouquinho aqui com vocês aí, que estamos preenchendo o tempo aqui. Ela é uma ótima menina, que tem boas ideias, bons pensamentos, e vai... Boa noite a todos, que a divina paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje, agora e sempre, né? Sempre bom retornar no lugar, não é? Alegre, festivo, onde nós vamos nos encontrar com os nossos irmãos, né? Que partiram, porque são irmãos nossos, né? Agora na espiritualidade, né? Nós rogamos tanto essas palavras acolhedoras, né? Que reconfortam o nosso coração, e sempre lembrando, né, que eles estão entre nós.
que nós tenhamos esses momentos, né? Com os pensamentos realmente elevados, né? Porque os amigos espirituais já se encontram presentes e o trabalho está sendo feito, né? Que nós consigamos chegar até o final com êxito para todos, né? O tema de hoje é um tema que eu particularmente gosto muito. Coloquei aí, né, como vocês estão vendo, né, o bem, a estrela que nos guia, né? Vocês conhecem essa frase? Ninguém conhece? De Cáritas, né? A prece de Cáritas que está na mão dos senhores, né? Quem foi Cáritas, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, versículos, né, de 11 a 13, mais ou menos, né? Quem foi Cáritas, né? Foi uma santa da Igreja Católica, uma mártir, né? Tanto que nós recebemos a mensagem como a martirizada, né? De 1861, é o que fala lá o Evangelho para nós. Então, Kardec reúne, né, os espíritos para dar mensagem. E ela vem com a mensagem sobre a caridade, né? Essa caridade que nós tanto falamos e rogamos, né? Mas, principalmente, ela vem dizer, não é, quem ela era, né? Alguém que praticava o bem e que foi, não é, violentada nos seus princípios, não é, de fé, pelo amor a Jesus, foi profundamente, né, agredida, porque queriam que ela dissessem que ela não seguia o mestre. E ela, muito corajosamente, ela permaneceu firme, né? A história dela é uma história bem triste, mas triste por vezes se dá ao nosso corpo físico, não é? Responsável aí pelas nossas enfermidades, porque o espírito não se curou. Nós não conseguimos nos curar, né? Ao contrário de Cáritas, que vem dizer do bem, do amor. Veja que espécie de renúncia permeia essa nossa irmã que, sendo agredida no seu ideal, naquilo que acreditava, né? Seus sentimentos mais secretos, renunciou, né, a todas essas coisas, né, da nossa vida cotidiana, a falta de amor, o ódio persistente, a ausência do perdão, sem perseverar na fé. Ela renunciou a isso para praticar o bem. A época que Kardec traz, né, é a época que vem as ideias inovadoras, no século XIX, onde a indústria que nós conhecemos hoje, volumosa, se faz no mundo, né? Nós vamos observar que, no contexto que há materialidade para um progresso de todos nós, tem a presença de Cáritas, né? A lembrar o nosso lado humano, ou a importância do nosso lado espiritual. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prece, porque já que o Jair me deu 2 horas, né? Nós vamos chegar a contento, né? E vamos ver se nós sabemos realmente o que diz a prece, né? Toda religião tem uma prece que se afigura, não é? Que relata quem eles são, quem somos, né? O Espiritismo adota a prece de Cáritas, né? Psicografada, né? Tem por volta aí de 150 e poucos anos, né? É uma prece histórica, né? A semelhança do Pai Nosso, do Salmo de Davi, né? O Salmo 23. Nós temos aí várias coisas que podem agregar. Ao contrário do dia que hoje nós comemoramos, né? Doutor Bezerra de Menezes, né? Doutor de Bezerra de Menezes, por exemplo, não tem prece. Não há uma prece oficial, nem referência em livro, nenhuma. O que existe em que as pessoas falam naturalmente é pela bondade de alguém que transcreveu, mas não é reconhecida, não é? Em termos, não é, de palavra, documentada e tudo mais, como nós sabemos da obra de Kardec, né? Tudo bem? Posso seguir? Todo mundo acompanhando? Ninguém dormiu?
É assim, pelo aspecto de vocês, podia estar um pouquinho melhor, né? Depois dessa música toda, vocês estão meio apavorados, né? Mas vamos lá, com força e coragem que a gente chega até o final, né? Muito bem. O que diz lá? Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. É linda, né, essa prece, né? É impossível a gente não se emocionar, né? Ela fala sobre o poder de Deus, né? O poder de Deus que ela se refere aí está em criar. Ele cria tudo quanto nós estamos aqui. Tudo que nós estamos usufruindo aqui, algo limitante, está sob o poder de Deus. Tudo, da nossa vida aos objetos inanimados, né? E ele cria constantemente. Então, Cáritas fala, né, nessa prece da necessidade que nós temos de desenvolver esse poder em Deus. E que poder em Deus é esse que o Evangelho nos ensina? Alguém sabe? Vamos àquela pergunta de praxe. Quem aqui não sabe nada sobre a doutrina espírita? Todo mundo sabe alguma coisa, né? Olha que horror. Qual o poder, não é? É a fé, né? A centelha divina, né? Então ela fala sobre o poder de Deus, o poder criador sobre todos nós, sobre essa centelha que vibra, que é a fé. A fé perseverante, não é? A fé pede obras, não é assim, gente? Vocês conhecem mesmo o Evangelho? Boa noite. Estou sentindo. Vocês têm certeza que vocês querem mensagem? Só para dar um hashtag, né? Fica a dica, né? Então, ela fala sobre o poder que essa centelha que vibra, sobre a bondade. Não há caridade sem bondade. Eu quero fazer o bem. Eu tenho que ter algo de bom que me impulsione a fazer aquele bem. Senão, não há. Então, a caridade tem muito a ver com o nosso sentimento, não é? Com a forma que nós reagimos pelo mundo para favorecer um irmão. Então, pela caridade, eu consigo ser justa. Olha que bom. Eu consigo amar pela caridade. Não é assim? Nós não somos capazes de sair de nós mesmos para vestir uma criança, por exemplo? Eu quero vestir uma criança. Nós temos um trabalho, né? Todo final do ano veste-se uma criança para o Natal, não é assim? Alguém já nunca fez isso? Essa turma, todo mundo sabe de tudo. Vocês estão devendo mais do que eu. A caridade é assim. Eu vesti uma criança. Parabéns. Mas não é a caridade verdadeira. A caridade verdadeira, segundo a doutrina traz, é quando eu esquecer quando foi a primeira criança que eu fiz. Veja o trabalho íntimo e renovador de todos nós, né? É a verdadeira caridade. Por isso que ela vem em prece, agradecer essa bondade anônima, que sabe que aquele que ofereceu não quer glória, não quer o agradecimento de ninguém, fez porque é o seu dever moral. O dever moral nos impulsiona a fazer o bem para o outro, onde quer que ele esteja, porque nós sabemos a necessidade do outro. Por que eu ofereço um prato, um alimento para alguém? Porque eu sei que aquele alguém tem fome. E eu sei o que é a fome porque eu sinto. Ou não é? Tem um aspecto interessante sobre a fome, não é? Que diz, verdadeiramente, nós falamos que temos fome, mas isso não é a verdade. Ninguém tem fome. Se nós formos colocar hoje em dia, né, nós podemos pôr em duas circunstâncias. Primeiro, um dos países africanos que não cederam ao colonialismo, né, eles têm fome. Eles, para se alimentar, eles se alimentam, não é, da terra, maceram, umedecem, na medida do possível, e ingerem. É uma realidade, isso é uma realidade.
fome. Estado físico, né? Compatível àquilo. Nós não. Nós temos um apetite, né? Exacerbado, cor marcada, aquilo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Uma segunda condição que nós podemos pensar, não é? Os países que estão em conflitos atualmente, não é? Fome. Podemos pensar. Podemos trazer esse tema ao dia de hoje? Podemos. Cáritas vivenciou isso. Foi socorrer as mães com os filhos que não tinham que se alimentar. Herdeiros, né? De guerras, né? É sempre bom nós nos colocarmos, não é? Na situação de seres conscientes do que a doutrina nos pede. Sobretudo porque nós temos que aprender a agradecer. Eu não agradeço apenas o alimento que eu tenho na mesa, mas toda a cadeia alimentar que se fez para aquele alimento chegar à minha mesa. Aí sim, não é? Seja por que transporte ele tenha sido, e sobretudo hoje, que ele tenha sido pela caridade, maior deve ser a minha bondade, não é? Para com o Pai, e agradecer aquilo que eu pude fazer espontaneamente. Veja, ao dia de hoje, né? Nós falamos de Cáritas, parece até um pouco poético demais, né? Será que ela teria mesmo essa natureza de vivenciar o que nós vivenciamos hoje, né? Em termos de realidade, né? E aí ela coloca aqui, né? Ó, dai luz àquele que procura a verdade. Nós não procuramos a verdade? Mas que verdade? A minha, a sua ou a de todos nós? Hoje nós vamos ter que pensar, porque nós temos os amigos espirituais a trabalhar, não é? A minha verdade, qual é a minha verdade? Aquela que eu creio que só por aquilo que eu acredito todos têm que seguir. Eu tenho a razão, eu sei como é, os caminhos. Ah, você não sabe. Se você fizesse dessa forma, você saberia que não é a minha verdade. A verdade do outro. Não é bem assim. A verdade que você está falando não é o que o mundo está mandando fazer. A verdade do outro. E a verdade de todos nós? Aquele que trouxe a verdade para todos nós chama-se Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele é a verdade? Porque ele praticou os ensinamentos que ele nos deixou. Que ensinamentos foram esses? A lei de amor, trazida pelo Pai Criador. Simples, né? Dai luz àquele que procura a verdade. Então, dentro do meu entendimento da verdade que eu me encontro, eu tenho que procurar melhorar ou exercer se eu acredito que ela é a melhor. Então, eu pratico a caridade, eu pratico o bem, eu respeito o outro, eu tenho tolerância, eu sou verdadeiro com aquilo que eu acredito e coloco para as minhas relações, eu sou a mesma pessoa. É a sua verdade, é a sua bagagem de experiência, é o seu cotidiano dizendo quem você é. Quando eu não trago, eu tenho conflitos dentro do trabalho, eu tenho conflito dentro das relações. Nós vivemos um mundo em conflito. Por isso que é tão difícil, né? Nós procurarmos exercer o bem. Você acha que fazer o bem é fácil? Quem acha que é fácil? Eu tenho um tique de professora, tá? Levanta a mão para mim quem acha que fazer o bem é fácil. Ou tem muita gente orgulhosa aqui hoje, ou ninguém quer. Qual que é o seu nome?
Obrigada pela coragem, Camila. Aparentemente é, né? E fazer por inimigo? Olha que beleza. Não, a Camila é exemplo para toda a eternidade. Graças a Deus, se não tiver, né? Senão que trabalhou uma boa parte das suas reencarnações para chegar ao dia de hoje e dizer espontaneamente que não tem, não é? Quantos podem dizer isso, né? Eu mesmo não posso. Estou devendo mais do que... Não, devo estar devendo alguma coisa bem séria por aí. Então, o que acontece conosco, né? Olha que, como é importante, né? Fazer o bem não é tão fácil quanto parece. Porque o bem, quando você faz, procura observar. Eu faço bem porque me faz bem ou eu faço bem porque faz bem para alguém? E se eu faço bem, eu falo para todo mundo que eu faço bem? Quem falou não deveria? Qual é o seu nome? Será que eu me sinto orgulhosa porque eu faço bem? Viu como que já está dando conflito? Hã? Fazer o bem faz bem, né? Mas você não precisa se orgulhar disso. Você não precisa, eu que fiz, eu que pude. Não, você tem que fazer porque era você que tinha que fazer. Mas será que eu não fico orgulhoso porque eu faço bem? Deveria ser normal, né? Exatamente. O pessoal aqui da esquerda, no esquerdão, não tem nada a dizer, não? Não é? O pessoal mais chique, né? O centrão aqui está aqui. Tudo na vida nós temos que refletir, né? Os espíritos dizem, né? Tem um amigo espiritual chamado Leon Denis, que segue o livro dos espíritos nessa afirmação que eu vou trazer, né? Ele diz que o ser espiritual tem um ego. Nós temos um ego. Isso quer dizer o quê? Que nós somos com essa pessoa que somos preparada para o mundo que nós estamos. Não existe neste mundo pessoa sem ego. Tudo bem? Logo, se eu tenho ego, eu me orgulho um pouco de ser quem eu sou. Até me envaideço, porque tem uns aí que não é. Como me disseram essa semana, do próximo, tem uns próximos aí que não dá, né? Então, eu me envaideço um pouco. Muito bem. O que aconteceu com o ser espiritual? Com esse ego? Ele veio se formando há milênios e ele percebeu que ele olhava muito para o outro para fazer tudo que o outro precisava e necessitava e ninguém olhava para as necessidades dele. Ninguém via que ele precisava, não é? Se alimentar, se fortalecer, se animar, ter coragem. Ele começou a se voltar para si. Olha, já que eu penso em todo mundo e ninguém pensa em mim, então cada um com seus problemas. Voltou para si. O ego virou ismo. Egoísmo. Então, o que acontece conosco? Eu faço bem. Eu gosto de fazer o bem. Não deveria falar o bem. Mas está na nossa natureza. É natural. Não sairemos daqui sem ter, não é? Orgulho. Egoísmo. Não vamos sair. É da nossa condição de reencarnante nesse planeta, de espíritos imperfeitos em prova. Então, eu faço bem para o outro.
Você se sente feliz? Que bom. Que dentro da sua compreensão, do seu entendimento, você é feliz. Mas só isso não basta. Porque nós não conseguimos ser caridosos às 24 horas. Não conseguimos. Você não consegue pensar 24 horas no bem. Você não faz 24 horas de ações no bem. Jesus curava. Jesus fazia milagres. Encontrou alguém que diz, mas mestre, tu curas. Nossa, tu é maravilhoso. O que o mestre respondeu? Graças a Deus eu não estou dando aula aqui, viu, gente? Eu acho que ele falou assim, você quer ser curado? Não. Qual que é o seu nome? Cláudia. Não, Cláudia, vou responder. Obrigada por ter respondido. Afasta-te de mim, vós que obrais iniquidade. Bom, só meu Pai que estás nos céus. Então, todas as vezes que nós estivermos nesse encadeamento de que estamos fazendo o melhor possível, em detrimento de A, de B, reflitamos se o mestre, esse mestre que nós estamos a seguir, diz que não é bom, o que somos nós? Cáritas diz: dai à luz aquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Fácil, né? É fácil. Aí vamos de novo. Aí, ficou nervoso. Vamos lá de novo, né? É fácil fazer o bem? O que é a vida sem a gente refletir, não é? Kardec, quando ele desencarna no seu túmulo, ele tem um amigo muito querido que deixa uma declaração, né? De que ele era o mestre do discernimento. O discernimento é uma virtude. Ele é mais do que pensar. É pensar com clareza e convicção. É uma virtude que todos nós deveremos buscar. Porque o discernimento, ele tira de nós daquela condição de julgar, de condenar. Ele faz com que nós retrocedemos alguns passos e começamos a avaliar. Primeiro, é o que o Evangelho nos diz. Ser severo primeiro com com as tuas coisas, depois para com o outro. Aí usamos da indulgência, da benevolência, não é? Então, o discernimento, ele vem e nos abraça quando ele fala, oi, vamos olhar. Por que eu não posso falar de ninguém? Porque eu tenho um passado. Eu não lembro, mas eu tenho. E se eu tenho, oi, é o que o outro faz. Deveremos buscar a corrigenda? Sempre. Mas a condenação nem Jesus, não é? Não é assim? Não atire a primeira pedra? Apesar que vocês estão muito ligados na história da fé te curou, né? Vamos mudar a faixa, né, gente? Hoje a fé já está em nós. Aqui ela já está curada. No tema de hoje, né? Posso seguir? Melhorou aí a situação ou piorou? Sempre lembrando que nós estamos no trabalho espiritual, esperando aquelas respostinhas do céu, né? Segundo o nosso pedido, né? Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Olha que beleza, né? Quando eu montei essa aula, eu lembrei essa palestra, eu lembrei
de Jerusalém, né? Que era conhecida como a cidade das luzes, né? Porque todos os agricultores, na sua primeira colheita, eles levavam, né, para festejar na época, né, deles, a de comemoração, e acendiam as luzes dos lampiões, né, e a cidade ficava muito iluminada, ao ponto que quando eles vinham, né, pelos caminhos escuros da vida, de longe eles avistavam, né, a cidade. A primeira colheita, né, a época de Moisés, que reafirma a aliança para com Deus, né? Então, eles levavam o que eles tinham de melhor para dizer, Deus, que eles não chamavam de pai, né? Eis aqui o que eu tive de melhor sobre as suas bênçãos, né? Para aquilo se multiplicassem assim, né? Pudessem fazer um novo ano, né? Será que a gente consegue, né? Oferecer o que tem? Porque a caridade é isso, né? É fácil nós darmos algo material, né? Dar uma veste, um alimento. É fácil. Ah, esse bem é fácil. Olha que maravilha, né? Contraditório, né? Mas e o espiritual? A caridade espiritual. Dado que você detém. Porque dado que detém, é o que você transforma no seu interior. Ah, eu dou amor, mas será que você doa amor inteligentemente? Hoje a ciência ela não entende só assim. Ah, você dá amor, né? Que tipo de amor você oferece? O que é o amor para você? O que é o amor? Alguém sabe me responder? Uma conversa, uma palavra. Qual o nome? Qual é o seu nome? Maria. Maria. Só a Maria aí? O esquerdão aqui morreu. Não é possível. Esse tipo de Dedicar o tempo Ninguém tem tempo para nada. já é uma preciosidade, né? Qual o seu nome, amada? Diana. Diana, Maria. Mais alguém? Jéssica. Olha, você está vendo? Isso é algo que nós detemos, que nós podemos oferecer, não é? No caso, quando nós oferecemos uma palavra, tem que ver, né? Que tipo de palavra você pode oferecer, né? Mas às vezes só um bom dia, né, para aquela pessoa que não se sente vista, já é uma. Já é uma palavra. Então, depende da palavra que você vai, né? Isso é uma espécie de amor, né? Uma balinha. Né? Não é bom, né? Isso é gostoso, né? Todo mundo ficou feliz. Olha, tá vendo? Amor, né? É uma forma de Amor. E por que a gente não consegue ter esse gesto com as pessoas mais vezes durante um dia? Veja, eu vou fazer a pergunta porque eu faço pergunta mesmo, mas eu não quero a resposta porque eu acho que é muito pecado para levar para casa. coisa feia. Acho. Agora é 20 horas e 59 minutos. Falta pouco para o nosso dia acabar, né? Eu vou perguntar, não quero a resposta. Veja bem, é mais importante vocês não responderem do que... Quem até essa hora fez alguma ação boa? Não me responde, não. Não quero saber. Isso aí é caridade de você, não quer saber, não. Será que alguém fez uma prece para um desconhecido? Você imagina? Eu sou a desconhecida anônima do mundo. Estou andando por aí. Pensa que se alguém que me viu fala assim, hoje eu vou orar por essa pessoa. Olha que presente. Nada nesse mundo pode ofertar um presente tão bonito quanto esse. Não custou absolutamente nada.
não precisou de deslocamento de ninguém para lugar nenhum, não precisou que ninguém ordenasse que fizesse tal coisa. Nasceu da espontaneidade, da consciência, da razão, da verdade que a gente procura. Se não custa nada, só o que você detém, aí fica aquela questão. 20 horas, 21 horas, e eu não pude, no exemplo, oferecer uma prece, o que eu tenho no coração? Ah, mas eu nunca pensei, mas nós nem podemos mais alegar isso, gente. Nós temos mídias para tudo quanto é lado. Não falta. Isso tudo, o dia de hoje, é sobre a caridade. Ao que Caritas diz, né? Chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta que todos deveis visar. É bom nós pensarmos, né? E modificarmos. Hoje é sexta-feira, segundo o Jair trouxe, né? Dia de psicografia. A psicografia é, sobretudo, um trabalho mediúnico entre a matéria e a espiritualidade. Precisa a colaboração daqueles que pedem e aceitação daqueles que são solicitados. É um profundo trabalho de caridade. Caridade dos que estão lá, que possa ser que não queira falar nada. Pode ser. É a história do telefone, né? O telefone toca de lá para cá. Nós queremos. Não é assim? Nós queremos a manifestação. Mas Deus, que é Pai de misericórdia, vê os nossos pensamentos, o nosso trilhar sobre a terra, os nossos núcleos familiares, nosso comportamento, se nós estamos nos renovando, se o nosso sentimento é de um coração puro em relação àquele que nós estamos solicitando, e principalmente se nós estamos em tempo de aprendizado. É o trabalho. Esse trabalho que nós estamos. Para buscar conforto para aquele que está lá e para o que está aqui. Nada na lei de Deus é sem utilidade. Deus não diz, olha, agora vai e se faz um milagre para você. Não é. Tudo sobre a lei de Deus é sobre servir. E servir demanda ser útil a alguém. Então, nós estamos no fator caridade. Caridade precisa estagiar no lugar do outro. É ou não é assim? Não é preciso isso? O esquerdão já desistiu. Vou até... Entendeu? Nós precisamos, meus queridos, a gente brinca porque final do dia, né, a gente não pode levar tudo tão seriamente, né? Saber que tipo de material nós temos aqui. Às vezes nós pedimos a mudança, nós queremos mudar, melhorar onde nós estamos, no campo do pensamento. Mas no sentir, nós estamos aí com falta de caridade até para conosco mesmo, segundo Emmanuel. Somos intolerantes ou não somos? Impacientes. A paciência é uma virtude, né? Ou coisa difícil da gente conquistar, né, minha gente? Estou na fila e não consegui nada ainda. Todo mundo diz que perde. Eu não posso nem dizer que perdi porque não tem.
já é coisa séria. Não tem. Vim para isso. Todo mundo tem. E a vida é tão boa para nós nunca podemos dizer que a coisa é ruim, né? Que Deus nos coloca no lugar exatamente para a gente aprender. Olha eu aqui. E os senhores aí, o centrão vem aqui. O centrão não fala menos. O esquerdão nem fala. Exercer paciência. E eu tenho que trabalhar tudo isso dentro de mim. Tem que aprender a perdoar. E ser caridosa, né? Tem que ser caridosa. Não posso, né? Detalhe, ainda tem que perdoar, você não fala nada, né? Esse é o negócio. É como me disseram mesmo. Tem uns próximos que não colaboram, entendeu? Vamos lá. Estamos chegando quase no fim, né? Para 2 horas nós estamos perto. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão pai. Arrependimento é importante? Quem acha que não? O arrependimento ele é importante porque ele faz nós retrocedermos um passo, né? E aprender a perdoar. Se for de coração. Se for só de boca, não. Tá vendo a nossa irmã ali, tá vendo? É isso mesmo, né? Mas a gente aprende a perdoar. Eu acredito que eu não me desloquei de tão longe para chegar aqui e encontrar gente que não perdoa, né? Não é possível. Acho que todo mundo perdoa, né? Tem alguém que tem alguma resistência? Não, também é outra coisa que eu não quero saber, não. Não, chega. Minha cota essa semana já está no máximo. Eu acredito que o perdão é um processo. Começa dentro de você. Entender o que aconteceu, o porquê que aconteceu, ou até mesmo se você não entende. Estou falando de mim mesmo, tá? Muitos anos. Foi muitos anos para me entender o que foi que aconteceu e realmente somente quando eu encontrei a palavra de Allan Kardec, eu li como eu posso dizer, eu vi pela minha visão, pelo meu entendimento, de um dia para o outro, a mágoa deu lugar para o perdão. Eu perdoei uma pessoa que me fez mal. Qual que é o seu nome, amado? Elaine. Elaine. Eu tirei um peso do meu peito, das minhas costas, muito grande. E me fez muito bem. Muito bem. Eu acho que eu sofria muito mais, né, do que a pessoa. Essa pessoa, de repente, nem sabia que eu me fez tão mal. Obrigada, Elaine. Né? Eu vou esclarecer uma dúvida. Por que eu pergunto o nome, né? A espiritualidade trabalha com aqueles que se manifestam, tá? Então, a gente sempre, eu no caso, eu pergunto o nome porque é você se manifestando no que é interesse para sua própria melhora, tá? Para não ficar, né? Porque pergunta, não, né? Fica a dica, esquerdão. Né? Eu vou de joelho até. Não, peraí. Eu vou de joelho até você hoje. Tô fora. Eu não esqueci de. Então, não é possível. Aquela música, eu nunca esqueço. Tá vendo? Ele falou, na música boa do perdão para tudo. Eu não esqueci de jeito nenhum. Eu vou te agradecer porque é isso mesmo, né? É um processo. Só que isso, antes de acontecer todo esse processo, o que houve em primeira mão? A sua boa vontade em buscar a sua melhora. A constância do processo para chegar numa resultante é o esforço próprio de fazer a sua parte. Então, quando eu busco perdão, né, ou perdoar, né, eu tenho que ter esse movimento para a vida. Porque eu tenho uma imperfeição também. Eu vou errar muitas vezes. Eu acordei hoje querendo acertar tudo. Devo ter errado uns 98%. Até eu sair daqui, eu acho que vai dar uns 99,5%, né?
Haja o esquerdão aqui. Se não fosse isso, Talvez não tivesse. né? Então eu preciso, né, me libertar dessas coisas que eu acredito muito firmemente. A dor, porque a mágoa, o ódio, o rancor são processos dolorosos, né? São aprendizados, não é para nós ficarmos acorrentados ao passado. Eu não tenho uma dor, eu não tenho que estar rememorando ela, não é? Ai, porque foi assim que aconteceu. É como operar, né? Os operados que me desculpem. É como operar. Ah, operei da hérnia. Ah, só operei da hérnia e tal, mas como quando eu operei da hérnia, foi assim, foi assado, teve assim, tal, médico não sei o que lá. Aí veio o médico falar com o outro, eu estava com a minha família, fiquei tanto tempo. Aí alguém, tem sempre alguém, né, para ajudar a gente. Quanto tempo faz que você operou a hérnia? Ah, já tem uns 20 anos. O perdão. A falta de trabalhar o perdão. O tempo passa, você não vê, perde oportunidade de vida, porque você ficou preso numa coisa que, como a Yane mesmo disse, o outro às vezes nem sabe. O inimigo é feliz. Às vezes dá até para a gente ficar com a cobiçada, ficar com inveja, né, gente? Você sofrendo, porque o outro fica... Você fica martirizada pela dor. E o adversário bem. E sobe, desce, vai com a família, faz piquenique. Olha que coisa maravilhosa, tá aí. Porque ele não está preso como você. Essa é a dor maior para muitos, né? O revide constante de rebater aquilo porque foi ferido. O outro libertou-se. Nem está ciente, nem consciente. Agora, a lei de Deus chega para todos nós. O que é o bom da lei de Deus? Nós amarmos uns aos outros. Fazer ao outro o que eu gostaria para mim mesmo. Quando eu machuco o outro profundamente, quero castigar, né? Perseguir. Então eu respondo pelas minhas ações. Veja, tem uma coisa interessante no nosso Novo Testamento, né, trazido pelo nosso Mestre Jesus, que o perdão, ele não é condicional. É duro falar isso, mas é a realidade. Nós temos todos os tipos de dor. Abreviar a vida, tirar a vida do outro, coisas horríveis. Mas o perdão é um só. Não tem outro. Não tem outro caminho. Se eu não aprender com o exemplo que a nossa irmã trouxe aí, a buscar o caminho, eu vou sofrer. E o que acontece na espiritualidade? Eu sofro aquilo que eu não consegui resolver na minha vida terrena, que são os processos das dores morais. Eu podia ter feito assim, eu podia ter feito diferente, eu podia ter reconciliado, podia ter perdoado, eu podia ter amado mais. Mas eu não fiz. Podia, mas não fiz. Tem o quê? As dores morais. A dor de quem está na espiritualidade e não atingiu o que nós temos ainda a oportunidade de melhorar é imensa. Porque não tem um corpo. Esse corpo aqui, ó. Da tal da hérnia dos 20 anos. Esse corpo aqui que a gente não faz dieta, não corre, não faz ginástica. Que o médico diz, para com doce, você come doce. Tira o sal, você adora os frios. Esse corpo que você se massacra, trabalhando demais, vendo demais, resolvendo demais. Na lei de Deus, aquele que faz só é o egoísta.
Se você está numa família e só você resolve, você é o egoísta. Porque a família foi feita com uma humanidade para nós nos relacionarmos e compartilharmos todas as coisas em comum. Para o quê, gente? Pergunta 632 do Livro dos Espíritos. Para o progresso moral. Tudo bem? Posso seguir? Que nem pergunto mais, né? Jair, você que diz, tá? Porque eu esqueci do horário, né? Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Eu acho essa frase da prece fenomenal. Tudo que ele criou. Tudo. Então aí a gente fica pensando, né? Tudo que nós temos é obra de Deus. Deus cria constantemente. A humanidade, ela aumenta todos os dias, né? São os filhos, os avós, os netos, os tataravós. Todos os dias ela aumenta. Criação. Somos criaturas de Deus. Os animais, as plantas, a natureza. Se não fosse assim, a gente não estaria respirando. Tudo que ele criou. O que nós fazemos a respeito disso? Jogamos pedra na criatura? Nós jogamos a pedra na criatura? É porque vai que briga com o cônjuge, né? Com vó, com pai. Não foi o que está na nossa linha, né, de sucessora, né? De criação? Quem dá a vida para nós? Quem falou Deus? Qual que é o seu nome? Silvio. Tem outra pessoa também que falou aqui, né? Como que é o seu nome? Aline? Ah, é que eu não escutei o INE. Deus, né? Deus nos cria, nos dá vida. Pai e mãe, que é o nosso processo, né, de reencarnar nesse mundo, né? É o único para todos. Ele nos oferece o corpo. O corpo físico. Nós somos a união, né? De pai e mãe, né? Corpo físico. A vida. Só Deus. Tudo bem com isso, gente? Ah, que susto. Não, agora eu fiquei até, meu coração ficou até. Porque é muito natural, né? Nós nos confundimos um pouco com isso. Se eu quiser dar a vida para alguém que se foi, eu consigo? Eu quero ressuscitar meu filho, meu tio, minha avó. Eu consigo? Então você não dá a vida, filho. Agora, o corpo, somos todos herdeiros do corpo, de pai e mãe. Ou não é assim? A gente não tem, né, uma semelhança com o pai, outra semelhança com mãe, não é assim? Os nossos traços? Sei lá, vocês não me deixaram muito confortável, não. Geneticamente. Muito obrigada, viu? Tá vendo? Centrão agora. Queria só falar para você. Centrão está acabando, agora eu acho que estou com medo. Maravilha, né, gente? Vamos lá. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Não é? Eu tenho ouvido já há muito tempo, né? Isso aí fica uma reflexão para todos nós. Muitos de nós falam do agnóstico, não é? O que vê muitas coisas, né? Mas não segue nada. E o ateu que não crê em nada e segue só o que crê. E vejo muitos que têm uma crença apoiarem esses dois segmentos. Porque, veja, seguir ao Mestre Jesus, o que nós acreditamos, a nossa fé, ela demanda um caminho. E o caminho não é fácil.
O caminho passa pela Elaine lá, passa pela Maria, para a Aline. O caminho passa por todos nós. O caminho é fácil? Não. Tem alguém aqui que não teve sacrifício? Imagina que vocês creem em Deus, tá? O caminho é difícil. Eu quero vencer por aquele caminho, é fácil? Quero permanecer sendo bom, é fácil? É o caminho. O que nós aprendemos com isso? Que se eu permanecer, se eu perseverar, eu terei êxito. Qual o êxito da criatura que todos nós buscamos? A paz, não é? É ou não é? Carita é paz, né? A tradução. A paz, a consciência. Vou estar receptivo ao amor, não é assim? Quando eu desencarnar, porque uma hora a gente vai, né? Uma hora alguém vai estar aqui no lugar daqueles que nós estamos pedindo. A coisa é essa, é o caminho, né? É. Oxi. Você está vendo por que eles não estavam podendo falar? É o grupo. Esse grupo está sendo vigiado. Só pode. O negócio está bem separado. Então, nós precisamos o quê? Aprender com esse caminho a ser melhor. Para, segundo Jesus, ter a vida eterna. Um dia a gente vai parar com esse vem e volta, vem e volta, vem e volta. Porque, olha, gente, é uma tal de uma bagagem que a gente tem que subir e traz de volta e leva, né? Né? Então, ó, veja, nós vamos fazer esse caminho ainda muitas vezes porque nós precisamos aprender, mas o objetivo é esse. Agora, como é que nós podemos apoiar quem não faz o caminho? Fica para nossa reflexão. Eu não consegui, viu? Eu não consegui achar uma resposta, mas é uma reflexão. E nem tudo nós vamos achar uma resposta, mas nós precisamos da reflexão. Porque nós precisamos crescer, enriquecer o nosso íntimo. Porque Jesus veio para os pobres de espírito, que somos nós. Vou seguir, porque o tempo urge, né? Maravilha. Esperança para aqueles que sofrem. Olha que maravilha. Eu adoro esperança. É porque eu estou aqui, né? Enquanto a gente está no caminho, a gente pode fazer o melhor. Isso é crer, né? Vamos fazer o melhor. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Quem são espíritos consoladores? Agora é para vocês, hein? Quem são os espíritos consoladores, né? Já é só no miudinho. Em princípio, somos nós que estamos no alcance de praticar a caridade. Assim, sucessivamente, para a espiritualidade, né? Então, todos nós podemos consolar alguém. Forma material, forma espiritual, com uma palavra, a boa palavra. Principalmente. O silêncio. Olha, eu ia dizer isso. O cutucão foi para cá. Você vê como é que, né? Maravilha, né, gente? Vamos ficar em silêncio, que é a maior caridade que a gente faz. Mas não adianta a gente
sente, aí não existe caridade. Mas nós estamos de espírito superior hoje. Vamos lá. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Eu fico pensando, né? Será que nós somos isso para alguém? Será que nós, enquanto pessoas, seres espirituais, que estamos aqui, né, nessa irmandade, porque Jesus nos irmanou, né? Nós conseguimos ser isso para alguém? Nós temos amor para oferecer de tal ponto de amansar aquele coração que está aflito, inconsolável, que está rebelde, que está odioso? Será que o que eu tenho dentro de mim é capaz de transformar o outro? Porque se não for, há alguma coisa muito errada conosco. Há alguma coisa que precisa modificar. E talvez nesse processo seja a ausência de amor a Deus. Amor a tudo aquilo que Ele criou, sobretudo as suas criaturas, né? E aí ele fala, todas as lágrimas secarão. Duvido que uma vez por mês, bom, eu vou chutar essa aqui, nós não derramemos umas lágrimas por aí. Duvido muito. E nessas lágrimas da humanidade, elas ocorrem na solidão do ser. E elas não têm acalento. E por isso o mundo reflete hoje a desvalorização da vida. Dá para a gente pensar, né? Se está ao meu alcance secar a lágrima de alguém, vamos lá. Não é? Dentro do nosso entendimento, dentro daquilo que é possível, mas vamos realizar. O Livro dos Espíritos diz para nós que todas as vezes que nós não fazemos um bem, não praticamos a caridade, nós deixamos o mal imperar. O mal que está à nossa volta. Mas, sobretudo, os males residuais que estão em nós mesmos. Vamos analisar, né? Será que não é bom nós sabermos acalmar alguém, sobretudo aquele que está no nosso lado no dia de hoje? Nessa vida? Esperando no nosso lar? Vai que alguém tem um doguinho aí que nem eu. Tem que chegar lá naquela festa, você não sabe se você fala pro dog, para, eu já cheguei, ou se ele pula, se ele te derruba. Né? Porque tem um labradorzinho de 1 metro e pouco, que fica maior que eu. Mas isso é na categoria de amor, né? E quando você chega e não tem? E quando aquele que você tinha é aquele que você espera a resposta? E se não vier a resposta? Meus queridos. Já estou programando, segundo Emmanuel, todos conhecem Emmanuel? Uma das lições de Emmanuel diz assim, tudo fazer preparativos. E a outra diz, tem de objetivo. Tudo a gente tem que fazer preparativo. Baseado no que ele disse, eu já estou fazendo a pegadinha com ele. Agenda para mim um horário com você. Já marquei para longe, que eu não sei quando eu vou desencarnar, vai que ele acha que tem que ir antes, né? Já agendei, porque se eu demorar e ele não tiver que reencarnar, segundo alguns dizem, vai demorar também. Mas eu estou objetivando como ele falou. O reencontro. Se ele não fizer isso, já tem como comprovar. Olha aqui, se tem a carta tal, assim, você disse isso, e agora você está faltando com a sua palavra. Tudo é um modo da gente encarar a vida.
né? Tudo é o modo da gente encarar a vida, né? Por isso que é importante nós, né, sabermos viver, né, da melhor forma possível, porque o mundo de lá é como a parábola do mal rico. O senhor sabe qual é? Vão ficar sem saber porque nós temos sem tempo. Então nós vamos seguir, se der tempo, né? Estamos finalizando já. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Moisés recebeu, né, os nossos ensinamentos, né? Que nós seguimos aí rigorosamente. Pelo menos assim tentamos, né? Agora, reconhecer o amor de Deus é que é difícil, né? Porque nós sempre estamos projetando para o outro coisas muito negativas. O nosso dia começa com o nosso negativismo. O nosso alcance dos desafios, vencer os desafios, é muito negativismo. O amor de Deus não é. O amor de Deus fala, crê, realiza. E a fé cura, hein? Para aqueles que só lembravam disso, né? Muito que bem, minha gente. Essa e a outra finalizou já, né? Viu como nós quase fomos rápido? Ele diz para nós, né? Ela diz para nós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Isso é um hino a Deus, né? Tudo é perfeito na lei de Deus, inclusive nós. A imperfeição está nas nossas ações que derivam da nossa forma de sentir. Então, eu quero, né, ser perfeito. O que o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, 17, diz lá? Sede perfeito. Eu quero ser perfeito. O que é preciso para ser perfeito? O André falou que é coisa, hein? Fica até assustado que, né? Não falo, mas quando eu falo também, né? Fala mais alto também, que eu vou ouvir. Ele falou que é coisa. Ele diz lá, né? A caridade. O que é preciso para ser perfeito? Praticar a caridade. Né? Só seguir. Se eu tenho um bom coração, eu quero fazer coisas boas, eu me esforço, eu tenho boa vontade, eu posso não ser o melhor aluno, mas eu estou no caminho de ser. Tem sempre uma coisa que é bom a gente lembrar na vida, né? Nós vemos aí sempre alguns nomes, né, que se sobressaem da sociedade. O melhor médico, o melhor artista, não é assim? O melhor jogador, não é? Todas as vezes que existe uma pessoa que se desponta em determinada situação, ela é o nosso espelho de chegar lá. Então, nada desculpa você não estar no lugar do outro, naquele lugar. Porque todos começaram por os mesmos processos. Um está sinalizando que naquele fim tem uma chegada e você pode chegar lá. Se eu não chego, aí vai depender de mim. Hoje eu não estou bem, eu não quero, estou cansado, a vida me desgastou, porque quando eu era assim, quando eu fui assim, agora é diferente, todo mundo pensa diferente, se fosse assim no passado, agora não adianta mais. É você e a sua meta. Para a lei de Deus, é a liberdade da sua ação. É ou não é? O livre-arbítrio? Gente, espera lá. Tem alguém preso aqui ainda? Liberdade de ação. Para você chegar até lá. Nada justifica você não chegar. Por que nós estamos falando isso agora? Porque a espiritualidade espelha os que não conseguiram chegar lá. André Luiz diz que nós não conseguimos ser seres espirituais completistas de tarefa. Ou seja, aquilo que eu falei que vinha realizar aqui.
Eu vou amar o meu avô, eu vou perdoar o meu irmão, eu vou acompanhar o meu cunhado. Porque eu vou ter boa vontade para com eles. Chega aqui. Deus o livre de ver esse cunhado de novo. Meu avô tem mais o que fazer por ele. Não completamos a tarefa. Os irmãos que vêm aqui e se manifestam, a maior parte, não completaram a tarefa. O amanhã seremos nós. Basta saber se você vai ter boa vontade. Qual a bagagem que a gente leva quando vai para o plano espiritual? As experiências. Quem foi a voz forte que falou aí? Centrão vai. Centrão tá. Também tá finalizando, né? Quero nem saber, eu vou ficar de mal de você. Duas coisas. Nós levamos, duas coisas nós trazemos. Está no Livro dos Espíritos. Boa vontade. Boa vontade. Lembra de Lucas? Que fala da boa vontade entre os céus e a terra. E esforço próprio. Boa vontade. Esforço próprio é o que nós levamos para o plano espiritual. O que nós trazemos? Boa vontade e esforço próprio. É tudo que está lá. Resumido assim. Agora, faz cada um como achar melhor. Da sua boa vontade e do seu esforço próprio. Eu convido a todos os senhores, na semana, a buscarem um livro de apoio, não é? Para elucidar os nossos conhecimentos. É importante, não é? Rever, ver como que nós estamos, não é? E aí estamos finalizando, com a graça de Deus e para a alegria do esquerdão. Deus, não é? Olha que beleza, não é? Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir a vossa imagem. É para pensar, né? Temos fé? A razão, é sempre bom nós elucidarmos, né? A razão trazida por Kardec é o caminho do ser espiritual que somos ao longo da jornada. Que vai fazer com que, com mais discernimento e clareza sobre as nossas ações, nós sejamos mais conscientes. Essa é a razão. Não aquela razão que todo mundo fala da fé raciocinada. A fé raciocinada é uma linha de raciocínio. Não é a razão conquista do ser espiritual que é que está aqui, que é o que Kardec completa para nós, não é? Senão nós vamos ter sempre esse equívoco de achar que eu raciocínio, eu tenho razão. Mas todos nós raciocinamos aqui, é ou não é? Mas nem sempre a gente tem razão, não é? É um paralelo, só para uma compreensão, porque a razão é desenvolvimento reencarnatório do espírito. Um dia nós vamos chegar à condição daqueles que têm razão sobre as suas propriedades virtuosas, coisa que nós estamos precisando conquistar, né? Eu, pelo menos, ainda preciso entender o que é a tal da paciência, né? Sim. Né? Tem muitas outras, mas eu acho que a paciência está no top, né? Eu acho que eu pedi essa primeiro, né? Simplicidade. Será que a gente tem simplicidade? Jesus falou que para as crianças que ela tem a simplicidade no coração, seja como as crianças, puras e simples, né? De entender a vida como ela é.
Vida como ela é. Os filósofos, né, de mais de 6.000 anos atrás, antes de Cristo, antes de Moisés, né, eles estudavam, procuravam ter conhecimento. Quando eles adquiriam, eles percebiam quão simples a vida era. E eles tinham que transformar aquilo para chegar naqueles que nada entendiam sobre o que eles estavam falando, né? Olha nós aqui o dia de hoje, né? E aí seremos espelho para refletir a imagem de Deus, né? Olha que beleza. Pensa que só quem viu a face de Deus foi Jesus, que lhe trouxe as leis. Nós estamos aprendizado para entender a Jesus. Não é? Que bom seria, né? Mas tem algo simples e nós vamos, né, finalizar com a devida lembrança do mal rico, né? Essa eu vou finalizar para a glória do Pai, né? E dos espíritos que já se comunicaram, né? A parábola do mal rico, né? Diz que tinha um rico e um mendigo. O mendigo ficava na porta, comia as migalhas da mesa do rico. E lá ficou por muito tempo, até que um belo dia morreu. Aí, tempos depois, o rico que ostentava tanto morreu. Lá no céu, um belo dia, o rico avistou ao fundo Lázaro, confabulava com alguém, né? Se desesperou porque ele estava padecendo o que o livro diz que é um inferno astral. Não tinha paz. Aí ele viu um benfeitor amigo e apontou: vem cá. Chama lá Lázaro que possa resolver os meus problemas, eu tenho sede. Mande que ele me dê água para saciar o meu organismo. O benfeitor amigo, estupefato, pensa: quem é esse? Meu irmão, eu não posso ir buscar Lázaro para você. Por que não? Convivi com Lázaro tanto tempo sobre a terra e lá ele comia os farelos que eu tinha. Ora, aqui ele não pode. Lázaro está em outro lugar. Mas como eu faço agora? Quem vai matar as minhas sede? Deves retornar. Mas já que é assim, eu penso na minha família. Mande que avise lá os meus filhos, os meus netos, a minha esposa, que é aqui um inferno. Um amigo olhou para ele piedosamente e disse: ora, meu irmão, eles não hão de acreditar. Vão acreditar, estou dizendo para você. Se você falar com eles, eles vão acreditar. Veja bem, meu amigo. Deus, nosso Pai, mandou alguns informantes. Mandou lá os profetas. Mandou Moisés. Ora, mandou até Jesus. E eles não acreditaram. Ele, desesperado, inconformado, chorava copiosamente. E agora, o que vai ser de mim? E o amigo dizia: tem paciência. Começa tudo de novo. Depois de muito soluçar e reclamar, ele diz: está bem. Vou começar tudo de novo. Aí vem o espírito iluminado sobre Divaldo Pereira Franco, diz a continuidade do relato que vos falo agora. Ao retornar para iniciar essa nova tarefa para reencarnar sobre a Terra, ele encontra um amigo tal como ele, rico, tinha muitas posses. Chegava cabisbaixo: de onde vem? Eu venho lá da visita que eu fiz aos meus irmãos. Há muito tempo parti daquela terra e não pude voltar. Queria notícias e assim foi me dado. Nós, ao dia de hoje, né? Aí ele diz assim: e como está a sua família? A minha esposa casou com outro e os meus filhos brigaram
pela herança que eu tinha e lá não encontrei nem amor nem paz. E como é que vai fazer agora? Já não sei, meu irmão. Já não sei o que devo fazer. O rico, que estava bem cabisbaixo, encabrunhado mesmo, pensando que nova oportunidade lhe era dada, pensou: ah, mas a minha vida é igual ao do meu irmão. Acho que eu não tenho chance, não. Mas aí o benfeitor amigo, sempre presente, falava para ele: ora, tente outra vez. E ele, naquele ânimo súbito, amparado pela espiritualidade ali presente, diz: pois bem, assim irei refazer mais uma vida novamente. Queridos amigos e irmãos da última hora, né? Trabalhadores do bem, os fiéis servidores do Mestre Jesus, que nós possamos ter ânimo e coragem para levar adiante a mensagem de Cristo, que é de paz, de amar ao Pai e amar uns aos outros, como estamos aprendendo a amar a nós mesmos. Muita paz e até breve. Bom, já deve estar terminando lá dentro. Só lembrar que uma informação que eu não dei, né, que todas as palestras aqui do Nova Era estão sendo colocadas no YouTube, né, se alguém quiser assistir no YouTube, né, todas passam também no Face, né, passam no Face e são colocadas também no YouTube. Se alguém quiser assistir, né, só para terminar se alguém quiser participar do sorteio ou se quiser participar do evento do dia 14 de setembro, é só procurar a Josete e o André aqui, tá bom? Valeu, muito obrigado.